Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que foi esse ano 2020 na nossa vida, especialmente hoje, dia 31 de dezembro, último dia de 2020, e nós estamos chegando então ao nosso novo ano. Amanhã nós iremos comemorar mais um ano, a entrada de mais um ano, 2021, e eu tenho certeza que esse ano nos marcou profundamente. Por isso que nesse momento eu gostaria de conversar com você aqui, para falar um pouco do que a gente percebe ao longo de 2020 e o que nós temos para 2021 como Igreja de Cristo, principalmente num contexto, amados irmãos, em que nós precisamos nos perguntar de forma muito honesta e sincera o que significa ser um discípulo de Jesus em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema, revisão de fé, perguntas honestas que mudam a vida. Por que uma revisão de fé? Esse ano foi um ano que marcou muitas coisas. 2020 foi um ano muito atípico, um ano em que a gente se confrontou com situações que nós não sabíamos como lidar, como pessoas, como famílias, como igreja. A gente aprendeu muitas coisas e ficou muito claro para a nossa vida algumas coisas que nós enfrentamos, né? Especialmente para mim, amados irmãos, este último mês de dezembro, ele me trouxe algumas perguntas muito interessantes, ou 4 situações distintas, que me fizeram refletir profundamente e perceber que talvez 2020 seja o ano que nós tivemos mais condição de amadurecer e de aprender. Então, eu queria compartilhar com vocês 4 situações neste fim de ano que nós passamos. A primeira dela como aconteceu logo no começo de dezembro, onde nós somos convidados a um convite à evolução intelectual. Uma pessoa de igreja que nos conhece há algum tempo nos chegou e disse que nós precisávamos, de alguma forma, melhorar a nossa consciência intelectual e que nós não podemos ficar fechados simplesmente na consciência que existe apenas uma fé verdadeira ou apenas um conhecimento, e que nós deveríamos nos abrir para aprender mais do universo, para aprender mais das teorias, né? E eu achei isso, no começo, algo muito irrelevante, uma conversa de alguém que estava num processo desigrejado, alguém que não estava muito firme com Deus. Mas, no andar da carruagem, eu comecei a perceber que esse discurso que nós ouvimos, eu e minha esposa, ele retrata o que nós estamos vivendo há anos, e que tem se exacerbado, tem se aumentado nesses últimos dias. E nesse processo eu comecei a ler um livro que eu queria indicar para você, do Tim Keller, que chama Fé na Era do Ceticismo. Esse livro aqui, ele traz algumas questões muito importantes. Eu queria rapidamente ler para você alguns tópicos desse livro, para que você perceba quão atual são essas questões da nossa vida, principalmente em contexto que nós estamos vivendo como discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, o capítulo fala, não pode haver somente uma religião verdadeira. Muitos têm derramado sobre nós, evangélicos, essa consciência de que não existe apenas uma fé verdadeira. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, e cada um tem a sua maneira de interpretar Deus, e Deus está para todos, Deus está para todo o universo. Outro capítulo que eu achei interessante é como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento. Muitas pessoas indagaram neste ano de 2020 por que Deus, um Deus de amor, permite tanto sofrimento e tantas situações como essa. Uma outra coisa, o cristianismo é uma camisa de força. Muitas pessoas acham loucura seguir a Cristo, ou ter regras para seguir, ou ter comportamentos a viver. Ele também fala que a igreja é responsável por muitas injustiças. A igreja tem sido culpada nesses dias de muitas situações. Ele fala, como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Está aí a grande máxima que nós enfrentamos hoje com o universalismo, que traz uma ideia de que Deus é aquele Deus passivo, aquele Deus que não condena ninguém, mas que vai salvar todo mundo e vai aceitar todo mundo com seus equívocos e valores. Uma outra coisa, a ciência desacreditou do cristianismo e a Bíblia não pode ser interpretada literalmente, ou seja, por meio desse livro que Tim Keller escreveu em 2015, ele já retratava situações que nós estamos vivendo hoje no nosso contexto pós-moderno, onde as pessoas estão nos convidando de uma forma muito simples e direta a abandonar os valores e princípios bíblicos. Então comecei a perceber que essa conversa que eu tive no começo desse mês
Era mais um reflexo daquilo que nós estamos vivendo, onde a Bíblia nos fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas vão começar a colocar Deus de forma secundária, a fé de forma secundária. Uma outra coisa que me aconteceu nesse mês foi um aconselhamento conjugal. Uma jovem chegou até mim chorando, porque ela havia passado uma situação nesse final de ano muito incômoda. Ela estava na sua casa fazendo as suas atividades domésticas e seu esposo passou por ela e fez uma observação a respeito de algo, de uma fruta, algo muito banal. E ela pediu para ele para poder simplesmente fazer uma coisa, mas ele ocupado com os afazeres, disse, eu não vou fazer isso agora, e saiu. E ela, no ímpeto de explosão, ela soltou um palavrão, para você ter ideia, e disse assim, você tira a minha paz, falou para o seu esposo. E seu esposo olhou para ela, naquele momento de debate ali, e disse, nós não podemos tirar aquilo que nós não temos. E aquilo mexeu profundamente com ela, porque essa jovem casada percebeu que algumas coisas da sua vida ela havia perdido, principalmente a sua relação com Jesus. Algumas palavras torpes, alguns comentários desnecessários a respeito de política, das pessoas, do falar mal, havia adentrado a sua vida e se tornado algo comum. Algo comum. E naquele momento em que seu esposo disse, nós não podemos tirar aquilo que nós não temos, como se o Espírito Santo viesse ao coração dela e mostrasse o quanto ela estava afastada de Deus, mesmo participando de uma igreja cristã, mesmo professando ser evangélica, ela cai a sua ficha de que ela estava afastada do Senhor. E quando ela veio conversar, eu creio que isso foi algo muito positivo, porque você percebe uma ação do Espírito Santo em convencer essa jovem de que ela estava com seus equívocos e precisava de uma transformação. E isso me chamou a atenção para a segunda coisa, que talvez muitos de nós, talvez alguns que estão frequentando a igreja ou participando de cultos online, talvez inconscientemente ou naturalmente tenham se afastado do Senhor e vivido uma vida como um não cristão, onde palavras torpes, críticas ao governo, às situações, tornaram muito mais como donos da verdade, mas sem buscar no Senhor aquilo que deveria pautar as nossas vidas. Isso foi a segunda situação que nós passamos. A terceira situação que nós enfrentamos, amados, foi o nosso lockdown estadual que aconteceu no começo agora do dia 24, se eu não me engano, e agora vai acontecer no dia 1º, algo que foi no estado de São Paulo, o lockdown estadual. E, amados, eu conversei com várias pessoas e eu me assustei com uma coisa, as pessoas estavam profundamente com raiva do nosso governador. E aqui eu não estou defendendo pessoas políticas, mas eu estou tentando chamar a atenção sua, de você que participa dessa devocional aqui, dessa pastoral um pouquinho mais longa, a perceber como algumas coisas estão encravadas em nosso coração, no nosso inconsciente, e a gente tem feito de forma natural. O que mais me assustou ao longo do lockdown foi perceber que a raiva das pessoas, a indignação das pessoas que muitas vezes xingaram os políticos, brigaram, reclamaram, não estava centralizada na decepção, porque eles não poderiam estar participando de um culto público, não poderiam estar pregando o evangelho para o seu vizinho, não. A grande frustração das pessoas foi, eu não posso me reunir com aquelas pessoas que eu quero, eu não posso fazer festa. Eu não posso fechar negócio, eu não posso ganhar meu dinheiro do final do ano. Ou seja, muitos cristãos estavam com raiva do lockdown, não porque foram coibidos ou tolhidos de pregar o evangelho ou de participar de um culto. Eles estavam com raiva porque eles não poderiam festejar, se animar e ganhar o seu dinheiro. Perceba como isso é natural de nós hoje. E eu percebi muito claro que a gente não se incomoda se a igreja está fechada. A gente não se incomoda se a gente não pode conversar com uma pessoa que não tem Jesus e pregar o Evangelho. A gente não se incomoda se no Natal a gente não possa contar a mensagem de que Jesus nasceu e é o nosso Salvador. A gente se incomoda porque a gente foi tolhido em nosso direito de festejar e de ganhar o nosso dinheiro de final de ano. E é interessante porque muitas pessoas não levaram em consideração o lockdown e fizeram suas festas do mesmo jeito. A rebeldia. Percebam como coisas que parecem tão comuns aos nossos olhos hoje, são sinais claros de que nós vivemos um tempo em que nós estamos nos afastando do Senhor e que nosso amor ao Senhor, a sua lei e os seus valores estão se esvaindo pouco a pouco do nosso coração. E para fechar esse quarto de 4 situações que eu vivenciei nesse final
de mês. Eu termino com a última, que foi os diálogos constantes. Eu tive contato com algumas pessoas ao redor de mesa, em bate-papos, e interessante que o que mais me chamou a atenção é que nós cristãos nos reunimos hoje para falar de política, para falar da situação que nós vivemos, Covid-19, para reclamar das pessoas, para falar de pessoas, para reclamar dos nossos políticos, para questionar governos, para colocar culpados a respeito da situação, e a gente não mais conversa em nossa roda de conversa a respeito de como nós podemos ser discípulos do Senhor que amam a Jesus e podem avançar com o Evangelho. Porque eu escolhi esse último dia para trazer essa pastoral. Aqueles que estiveram no culto já ouviram essa palavra, mas eu queria que toda a igreja pudesse ouvir isso, para você perceber no último dia desse ano o quão nós estamos inconscientemente nos afastando do que aquilo que é prioridade nas nossas vidas, que é servir ao Senhor e amá-lo de todo o nosso coração. Esses 4 incidentes que eu vivenciei no trabalho pastoral nesse último mês me levaram a refletir profundamente sobre as circunstâncias. Situações de pessoas que nos convidam a sair da caixinha e perceber que talvez a Bíblia não tenha todas as respostas, as situações de comportamentos mundanos que nós estamos adotando como se fossem normais na nossa vida, princípios e valores que não são os princípios e valores bíblicos e nós temos adotado no nosso dia a dia, na maneira de fazer nossos planos e projetos, situações onde nós estamos incomodados porque não podemos nos reunir, festar, mas não nos incomodamos de não poder pregar o Evangelho, de não poder cultuar. A gente está se esquecendo de valores básicos. E pior, as nossas conversas se concentram apenas em situações econômicas, políticas, pessoais, mas nós não falamos mais sobre como ser uma igreja cristã em meio à crise que pode avançar e que pode fazer o reino de Deus crescer no contexto em que nós estamos vivenciando. Assim, amados irmãos, passando por essa introdução aqui, para você perceber o quão sério é isso. Eu me lembro aqui que Jesus falando no seu Sermão do Monte, ele disse em Mateus capítulo 7, se não me engano, o seguinte, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não efetuamos curas, milagres, não expulsamos demônios? E Jesus dirá explicitamente, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Perceba que o fato de professar uma fé em Cristo Jesus não nos faz viver para Jesus e para a sua glória. Por isso é necessário hoje uma revisão de fé. Rever a nossa fé, rever o porquê nós nos encontramos com Jesus, o porquê nós frequentamos uma igreja cristã, o porquê nós dedicamos a nossa vida e quão importante é a cruz do nosso Senhor, quão importante é esse momento que nós passamos do Natal, que relembra que Jesus nasceu para nos salvar. E agora no novo ano que vai se iniciar a partir de amanhã, como nós podemos olhar 2021 não com as lentes seculares, não com as lentes da cultura pós-moderna, mas com a cultura bíblica, de como isso afeta o meu comportamento e a minha história em família, como profissional, como cristão em Cristo Jesus. Pois eu quero convidar você, nesse momento de pastoral, a abrir sua Bíblia aí na sua casa, em Tiago capítulo 4, os versos 3 a 17. Eu acredito que esse texto é o que mais se enquadra em nosso contexto hoje, é o que mais reflete a nossa situação e a necessidade que nós temos de rever princípios e valores cristãos. O texto nos fala o seguinte, acompanhe comigo na sua Bíblia, e aqueles que vão estar vendo aqui também tem a projeção aqui. Versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amados irmãos, olha como começa o verso 3 desse texto. Ouçam agora vocês que dizem. O texto, ele nos traz aqui uma advertência direta. Tiago, irmão de Jesus, que escreve essa carta, essa carta, ele é uma pessoa que não passa a mão na cabeça. Tiago é uma pessoa direta. Ele fala aquilo que as pessoas devem ouvir.
E aqui especificamente, quando você lê o capítulo 4 de Tiago, você vai encontrando ele falando da raiz das contendas, que parte não do externo, mas da maldade que há em nosso coração. Ele vai falar na sequência a respeito que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. Mas quando chega no versículo 13, Tiago está se referindo a um grupo de empresários, comerciantes daquela época, mas essa advertência direta que Tiago faz se aplica ao nosso contexto hoje, nós que achamos e acreditamos que nós temos total controle da nossa vida. Tiago está falando para pessoas que acham que podem controlar, por exemplo, o dia. O texto começa dizendo hoje ou amanhã. Pessoas acreditam fielmente que elas têm controle sobre o dia, que elas podem definir os seus planos, que elas podem fazer o que quiser, porque o dia está nas suas mãos. Prova disso, amados irmãos, é que quando o nosso dia não sai de acordo com o planejado, a gente se incomoda. A gente se frustra. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem controle sobre o nosso dia. Eu ouvi uma história recentemente de uma empresária que havia começado seu negócio em 2020 e ela disse que havia feito todos os planejamentos, possibilidade A, B, C, D, todos os recursos necessários para começar a sua empresa. Aí, de repente, em março de 2020, surge o Covid-19 e ela diz que o que ela estava enfrentando nunca foi previsto, nunca foi planejado. Ou seja, a gente não tem controle sobre o nosso dia. Mas também ele está falando a pessoas que acham que pode controlar o local. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. A gente acha que pode planejar e dizer assim, o meu planejamento tem que sair conforme eu quero. E preste atenção aqui. Tiago não está impedindo você de fazer planos. Tiago não está dizendo que você não deve planejar. A Bíblia orienta a fazer planos. A grande questão de Tiago é planejar sem desconsiderando Deus da sua vida, colocando Deus em opção secundária na sua vida. Tiago fala para pessoas que acham que pode controlar o tempo. Iremos para essa aquela cidade, passaremos um ano ali. E pessoas que acham que podem controlar também os resultados. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago está alertando as pessoas que estão lendo esta carta a perceberem que elas não têm controle sobre nada. Pessoal, 2020 provou para mim e para você que nós não temos controle sobre nada. Um vírus que não se pode ver a olho nu muda completamente a nossa rotina, as nossas emoções, as nossas situações que nós estamos vivendo. Eu vou falar um pouquinho disso na pregação que vai acontecer no domingo, mas só para adiantar para você, perceba que o Covid-19 não é o nosso maior problema hoje. O Covid-19, muitos pesquisadores têm dito isso, muitos antropólogos, sociólogos têm dito isso. O Covid apenas fez emergir o quão superficiais nós somos. Por exemplo, quantos casamentos que passaram por divórcio, briga, por quê? Porque o Covid só mostrou que o casamento não era alicerçado numa profundidade, mas era muito superficial. Quantas pessoas no relacionamento com Jesus provaram que o seu relacionamento é superficial, porque quando vem a Cristo, as pessoas, ao invés de aproximar-se de Deus, confiar mais em Deus, as pessoas se afastaram mais de Deus. Percebam como o Covid apenas exacerbou a nossa fragilidade e a nossa inconstância diante da vida. Amados irmãos, o que Tiago nos convida nesse texto aqui é perceber que nós não podemos fazer planos e desconsiderar Deus dos nossos planos. Nós não podemos fazer planos achando que eu e você controla a vida. Nós estamos entrando em 2021 e talvez você fez muitos planos para 2021, mas a pergunta é aonde Deus está nos seus planos? O quão consciente você é que talvez os seus planos para 2021 sejam como 2020, que não saiam do lugar. Muitas pessoas em 2020 se frustraram, se revoltaram, criticaram, tiveram medo, porque o seu planejamento de ano saiu totalmente do planejado. E essas pessoas não tiveram a consciência de perceber que Deus soberano continua no controle de todas as coisas. E essas pessoas sucumbiram à sua ira, à sua raiva, à sua indignação, porque elas acreditavam fielmente que o seu modo de vida, os seus planos eram intocáveis. Interessante porque Simon Kistemaker, comentarista bíblico, muito conhecido e muito respeitado, ao ler esse texto ele faz o seguinte comentário, preste bem atenção. O orgulho cega o ser humano para a realidade.
de modo que ele não vê o ridículo dos seus atos. Guarda bem o que eu estou falando, porque no final dessa mensagem eu vou voltar nessa ideia de Simon Kistemaker. Preste bem atenção, o orgulho cega o ser humano para a realidade, de modo que ele não vê o ridículo dos seus atos. O ser humano faz planos e fala como se fosse senhor da sua vida e Deus não existisse. Tolice completa. Perceba como essa é a realidade nossa. A gente passa por um 2020 em que nós deveríamos ter amadurecido, nos aproximado mais de Deus, e a gente parece que passa esse ano perdido. Como se esse ano fosse um ano perdido. Não. Para aqueles que conhecem a revelação da cruz, para aqueles que se devotam ao Senhor e são discípulos de Jesus, esse ano não foi um ano perdido. Esse ano foi um ano de aproximar-se daquele que é Senhor de todas as coisas e tem o controle da vida. Se a nossa consciência de 2020 foi que esse ano foi perdido, me desculpa, mas você precisa se aproximar mais do seu Salvador a quem você professa. Interessante porque olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 37 e 39. Preste bem atenção. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Noé entra na arca e esse povo não percebe. Até que o dilúvio veio e os levou a todos. Agora preste atenção como termina esse verso 39. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Deixa eu chamar a atenção sua para uma coisa muito importante que nós encontramos nesse texto de Mateus. A história já viveu momentos de crise muito grande. Nós tivemos a peste negra na Europa, crises de malária, tantas crises de pestes, de terremotos, de tsunamis que adentraram a história. Mas há uma coisa que difere esse momento que nós estamos vivendo. Essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia, é uma crise mundial. Mundial. E quando você vai estudar a doutrina chamada escatologia, a doutrina dos finais dos tempos, você descobre que quando a Bíblia fala de um anticristo, ela está falando não de uma pessoa apenas, mas de uma ideia de um sistema que é contrário ao Senhor. E ao longo da história vão se levantando esses anticristos que são sistemas, que são planos contra o Evangelho, que perseguem o Evangelho. Porém, a Bíblia diz que no final dos tempos se levantaria o último dos anticristos. Esse último que seria o pior de todos. Mas como ele se levanta em um contexto de profundo caos, em que de repente se aparenta uma solução mundial. Perceba que o nosso contexto hoje, ele é ideal para a vinda do anticristo. O contexto mundial que nós vivemos, ele é perfeito para a vinda do anticristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto nós estamos acreditando que cuidamos da nossa vida, que estamos vivendo essa vida totalmente afastada do Senhor, dizendo que professa Cristo, mas a sua vida não é regida pelo Senhor, nós estamos não percebendo que o cenário que nós estamos vivendo, a história maior, a verdadeira história, é que a vinda de Cristo está se aproximando. E nós iremos viver sim um momento de grande perseguição. Mas antes disso virá um tempo de falsa paz, onde todos os problemas mundiais serão sanados por um grande governo, por um grande líder que vai unir os povos, que vai sanar todo o caos que nós estamos vivendo. E a gente cristão não tem percebido, porque antes desse momento chegar, biblicamente nós deveríamos viver o grande avanço da igreja. E a igreja, infelizmente, tem se acuado, vivido para si, e não tem percebido isso. E percebam o que Jesus fala nesse sermão profético. Nos dias do dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento e nem perceberam o que estava acontecendo. A gente está bravo porque talvez a gente não pode comer, beber, dar casamentos, fazer as festas, mas da mesma forma nós não estamos percebendo o que está acontecendo na história. Porque os nossos olhos hoje estão focados na política, na economia, na vacina, na doença, e a gente perdeu a capacidade de olhar para o além, de olhar para a grande história da redenção que está chegando no seu ato final. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar,
A Bíblia nunca nos revelou, e não há nenhuma forma de calcular a vida de Cristo. Mas de todos os sinais, preste bem atenção, todas as profecias a respeito da vinda de Jesus já se cumpriram. A última delas que falta é aquela que diz: quando este evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. E hoje nós temos ainda 40% da população mundial que não conhece o evangelho de Jesus Cristo ainda. A gente está às portas da vinda de Cristo e nós estamos preocupados em comer, beber, fazer planos, achar que a gente cuida da nossa vida, e a gente se esquece que Deus, quando subiu aos céus, nos disse: ide, vão, preguem o evangelho, façam discípulos, vivam aquilo que Deus espera da gente. E o texto termina de Mateus 24 dizendo assim: acontecerá na vinda do Filho do Homem. E aí eu convido você a voltar lá no verso 3 de Tiago, onde ele fala: ouçam agora vocês que dizem. Não escutem amanhã, escutem hoje. Vocês que estão pensando no hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Preste atenção, você não controla a vida, você não controla o dia, o tempo, os resultados. Nós estamos fazendo agendas, desconsiderando o Deus Criador da nossa vida. E aí você pode perguntar: pastor, mas Tiago não está falando para pessoas ímpias, pessoas que pensavam só no dinheiro, que eram ateus, que só pensavam em ganhar dinheiro e riqueza. Eu sou um crente, eu não tenho essa consciência. Preste atenção, Tiago escreve para pessoas que eram cristãs, judeus que conheciam o Evangelho, eram pessoas que professavam a fé em Jesus. Tiago, ele ouviu uma conversa absurda, registrou e mostra aos seus leitores como não faz sentido uma vida que na prática é ateísta. Você fala que é cristão, você fala que serve a Jesus, mas na prática a sua vida é como um ateu. Onde Cristo é considerado como aquele suporte nos momentos da crise, mas Cristo não rege a sua história, Cristo não rege a sua família, Cristo não rege o seu culto, Cristo não rege a sua agenda. Interessante porque esses irmãos, você pode dizer também que: pastor, mas esse 2020 foi muito complexo. Como que a gente pode pensar em avanço do Evangelho, em pregação, em missão, em um contexto de dificuldade em que a gente pode morrer, em que a gente não sabe o que vai acontecer? Preste bem atenção. Quando o Tiago escreve esse texto para essas pessoas, eram pessoas que estavam enfrentando adversidades. Pessoas que estavam enfrentando a perseguição, o começo da perseguição naquele contexto. Pessoas que haviam fugido. Pessoas que estavam reconstruindo a sua vida. Não, eles não estavam vivendo um tempo de prosperidade. As pessoas que ouvem essa carta estavam vivendo um tempo de profunda perseguição e dor. E ainda assim, a palavra de Deus diz que não difere o tempo que nós vivemos, as circunstâncias que nós vivemos, isso não pode tolir aquilo que nós devemos ser em Cristo Jesus. A igreja, ao longo da história, se readaptou. A igreja, ao longo das perseguições, pregou o Evangelho. A igreja, quando proibia de pregar, pregava. A igreja, quando proibia de cultuar, se reunia em cavernas e lugares escuros. A igreja, ao longo da história, nunca se acovardou diante da tribulação e do medo da morte. Hoje, infelizmente, os cristãos têm medo de morrer. E eu ouvi uma pregação do reverendo Arival, e talvez se você não ouviu ainda, você pode acessar a escola dominical do domingo passado, que você vai ver essa pregação do Arival. Mas uma coisa ele fala: a gente está com medo do coronavírus, mas a gente se esquece do corona-pecado. Amado, se você morrer em Cristo Jesus, você vai morrer e vai para o céu. Agora, as pessoas que vão morrer sem Jesus vão para o inferno, A gente está com medo de morrer. Se a gente morrer em Cristo Jesus de Covid, infarto, atropelado, a gente está no lucro. Mas a gente ama muito essa vida, o que a gente tem, e a gente está com medo de morrer. Talvez, como eu disse, esse ano simplesmente exacerbou, mostrou o quão superficial é a nossa relação com Deus e a confiança de que aonde quer que a gente esteja, Deus estará conosco, ainda que seja no vale da sombra e da morte. Amados irmãos, esses irmãos estão sendo convidados a ver uma fé prática e real hoje. E assim, amados irmãos, pensando em tudo que eu falei, no contexto, das circunstâncias que eu vivenciei no começo do ano, o como esse texto é contextual para a nossa realidade hoje, é real para mim e para você hoje, eu quero convidar você a perceber 4 conselhos que Tiago nos dá, que nós devemos ouvir do Senhor. Ele começa o verso 3 dizendo: ouçam agora. Então eu quero convidar você a ouvir 4 conselhos que Tiago nos dá. Primeiro deles: escutem
sobre a fragilidade da vida. Olha o que fala o verso 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Amados irmãos, quem previu o Covid? Quem previu a morte de um ente querido esse ano? Quem previu que ia se contaminar com o vírus no dia seguinte? A gente vai ver na vida e não percebe que a gente não pode prever o amanhã. Pergunta para pessoas que ficaram internadas no hospital. Quem previu que naquele dia ele tem que ser internado? Quem pegou a sua agenda de trabalho e falou, olha, eu tenho que vir aqui porque no dia 20 eu vou ficar doente, eu vou precisar ser internado, então nesse dia eu não posso marcar nada, porque nesse dia, do dia 20 ao 22, eu vou estar internado no hospital. Alguém fez isso? Alguém fez isso? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a nossa vida é frágil. E Tiago pergunta, que é a sua vida? Tiago diz, vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, a fragilidade. Você é frágil. Você percebe a sua vida, que muitas vezes você considera a maior de todas. Você é frágil. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Perceba, a vida é frágil. E você é convidado por Tiago para perceber isso. Vocês que muitas vezes acham que podem controlar a vida, os planos, os resultados, Tiago diz, preste atenção, a vida nossa é frágil. A gente não dá conta de cuidar da nossa vida sozinho. Um segundo conselho que Tiago nos dá, escute sobre entregar-se a Deus. Olha o que ele fala no verso 15. Em vez disso, em vez de dizer que você vai fazer isso, aquilo, que você pode fazer isso, aquilo, deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isto, aquilo. Se Deus quiser. E perceba que isso não pode ser uma palavra comum, um clichê. Ah, se Deus quiser eu vou fazer isso. Ah, se Deus quiser vai dar certo. Ah, se Deus quiser vai dar todo o resultado certo. A gente está falando se Deus quiser, mas no fundo é o que a gente quer. E quando não dá certo nosso plano, quando dá um lockdown, quando o Covid aparece, os nossos planos são frustrados. Então não é se Deus quiser, é o que a gente queria que acontecesse, que Deus tinha que simplesmente dizer, olha, faça-se a minha vontade aqui na terra. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. Agora preste atenção na expressão que Tiago está dizendo aqui. Se Deus quiser, a primeira coisa, viveremos. Viveremos. Você parou para perceber que se você acordou hoje, dia 31 de dezembro de 2020, foi porque Deus quis. Agora a pergunta é, Deus, se o Senhor quiser, eu vou viver. Agora, se for a sua vontade que eu venha morrer com Covid, faça-se a tua vontade. Você parou para perceber o que Tiago está falando para a gente? Entregue a sua vida a Deus. E se Deus quiser que você viva, você vai viver. Se Deus quiser que você não viva, você não vai viver. Amados, a gente está com muito medo da morte, de Covid. Mas nós podemos morrer de infarto. Você pode morrer de câncer. A gente pode morrer num acidente. A nossa vida é tão inconstante. A gente não sabe o que é a vida. Se Deus quiser, a gente vai viver. Será que nós temos maturidade para dizer, Deus, se o Senhor quiser, eu vou viver em 2021. E se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, aquilo. Será que nós temos a capacidade de amadurecer ao ponto de dizer assim, os meus planos, a minha agenda, está entregue a Deus. E eu vou planejar, porque a Bíblia me fala que eu devo planejar, que eu devo organizar, que eu devo ser uma pessoa responsável. Mas Deus, a minha agenda e a minha vida está nas tuas mãos. E se não der certo o que eu planejei, eu vou confiar que o Senhor tem o melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A gente tem maturidade de entregar a nossa vida completamente a Deus. Eu me lembro de uma história de um alpinista que ele foi fazer uma grande escalada, muito alto, muito arriscado. E no meio da sua escalada, muito alto, ele enfrenta uma grande tempestade, uma escuridão, uma coisa muito grande. E ele escorrega e ele apenas consegue segurar a sua corda ali, naquele último ímpeto de manter sua vida. E ele pede a Deus, Deus, livra a minha vida. Deus, protege a minha vida para que eu não venha padecer neste lugar. E Deus fala para aquele homem, solte a corda. Solte a corda. Ele fala, Deus, não posso porque essa corda é a única coisa que está me sustentando.
Eu não sei o que há aqui embaixo. Eu não sei quão profundo é aqui embaixo. E Deus diz, solte a corda. E Ele segura aquela corda como se fosse a única coisa que pudesse dar vida a Ele. Termina a história dizendo que esse homem vem a morrer naquele lugar congelado, a exatamente 30 centímetros do chão. Se ele tivesse soltado a corda e confiado plenamente a sua vida em Deus, ele teria sobrevivido. Essa história, essa ilustração, ela nos convida a perceber que muitas vezes nós estamos agarrando a corda, achando que as coisas que nós temos, nossa profissão, nosso casamento, nossa família, nossa igreja, são os que podem nos dar sustento, nos prover vida. Quem pode cuidar da sua vida é Deus. Entregue-se completamente a Deus. Aquilo que Deus nos dá, família, filhos, casamento, igreja, amigos, trabalho, são dádivas que Deus nos dá para serem consagradas a eles, para entendermos que o nosso trabalho pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, o nosso casamento pertence a Deus, a nossa igreja pertence a Deus e não a gente. A gente tem que aprender a entregar-se completamente para Deus. Um terceiro conselho que Tiago nos dá, escutem sobre rever seus caminhos. Ele fala no verso 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna, porque pessoas acham que a sua vida pode ser controlada, que os seus projetos são muito mais importantes que Jesus. Tiago nos convida a rever seriamente se a nossa vida, a nossa agenda, glorifica ao Senhor, nosso Salvador e Criador. A nossa história de vida tem glorificado a esse Deus? Tiago nos convida a rever os nossos caminhos, porque ele fala que toda vanglória como essa é maligna. Se nós não vivermos para Jesus, se a gente não viver para que Deus seja exaltado, as nossas pretensões que não englobam Cristo como centro de todas as coisas são malignas. E lembra que Tiago escreve para cristãos que estavam passando por dificuldades. Tiago nos diz, olha, as suas pretensões sem Deus são malignas. Quando Deus é excluído da sua vida, inconscientemente ou conscientemente, nós estamos vivendo algo que Deus não quer da nós. E o último conselho de Tiago, escutem sobre o grande perigo. Ele fala no verso 17. Portanto, pensem nisto. Você que já escutou que a gente não tem controle sobre o dia, sobre o tempo, sobre o local, sobre os resultados. Você que não se entrega a Deus, você que faz planos sem Deus, preste atenção. Quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago está chamando a atenção a algo muito importante aqui, que é o pecado da omissão. Quem sabe que deve pregar e não prega, comete pecado. Porque a gente tem a mensagem que pode trazer shalom, paz às pessoas. O Natal foi a grande oportunidade que nós tínhamos para falar que Jesus nasceu para restaurar todas as coisas, para livrar do inferno. E a gente muitas vezes se omitiu a falar para as pessoas de Jesus. Aí você fala, pastor, mas eu não podia sair de casa. Aí você tem um celular para enviar uma mensagem evangelística, para mandar um áudio dizendo para a pessoa que ela precisa de Jesus no seu coração. A gente que sabe que deve fazer o bem não faz. Nós estamos cometendo pecado. A gente sabe que deve orar, que deve ler a Bíblia, que deve buscar o Senhor. Quando a gente não faz isso, nós estamos cometendo pecados. Porque nós sabemos o que temos que fazer como cristãos, porque a Bíblia fala isso. A gente está se omitindo de fazer o que Deus espera da gente. E a gente acha que ser cristão é simplesmente bater um cartão, fazer uma atividade aqui a colar, e a gente não faz aquilo que Deus nos convidou para fazer. A maior missão da igreja, amados, é fazer discípulos, é pregar o Evangelho. E Deus dá à igreja de Cristo o privilégio para fazer isso. Se a gente não fizer isso, a gente está se omitindo a grande lição, a grande missão que Deus deu para mim e para você. Quem sabe que deve fazer o bem não faz, Tiago diz, comete pecado. Eu quero convidar você a olhar para esses 4 pontos. Ouçam agora vocês que dizem. Tiago convida essas pessoas a escutarem que a vida é frágil. A vida é muito frágil. Tiago convida a gente a entregar-se a Deus.
a rever os nossos caminhos e a perceber que muitas vezes nós estamos nos omitindo a fazer aquilo que Deus espera, e quando nos omitimos nós estamos cometendo pecado contra Deus. E aí Deus faz tudo o que fez esse ano, e a gente passa 2020 só reclamando, questionando, frustrado, porque a gente acha que 2020 foi um caos. 2020 revelou quão grande Deus é e quão superficial eu e você somos em todas as áreas da nossa vida. Amados irmãos, deixa eu trazer um segredo para você aqui agora. Porque eu preguei essa mensagem domingo aqui no culto presencial e porque eu estou trazendo para você nesse último dia de 2020, dia 31 de dezembro. Por que estamos tratando sobre isso? Amados irmãos, quando eu passei pelas circunstâncias que eu comentei no começo da mensagem, de ser convidado a ter uma vida mais intelectual e em certo sentido, não levar a risco que a Bíblia fala, ou acreditar que há mais conhecimento fora da Bíblia. Quando eu passei por isso, quando a gente viu a história daquele casal, que aquela jovem estava vivendo uma vida secular, mesmo professando ao Senhor, com palavras torpes na sua boca, com críticas, fofoca, vivendo normalmente na sua vida. Quando eu percebi no lockdown que as pessoas estavam deixando, muito mais incomodada porque não ia ganhar dinheiro, porque não ia festar, e não porque não poderiam cultuar, porque não poderiam pregar o Evangelho para as pessoas. E quando eu percebi que as nossas conversas, nossas rodas de conversa, são sobre política, economia, vírus, vacina, mas não sobre como ser mais efetivo para o reino de Deus, uma luz veio no meu coração. Percebendo quão desastroso é o nosso caminho. E que muitas vezes nós somos esse grupo que a Bíblia falou que nos últimos dias o amor se esfriaria. Queria ouvir as mensagens, a palavra que não era de Deus. A Bíblia fala que nesses últimos dias nós iríamos viver uma vida desconecta de Deus. E como pastor, amados irmãos, eu confesso que meu coração se entristeceu. Como pastor, eu amo aquelas pessoas que estão com a gente. E o meu maior desejo é que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. O meu maior desejo como pastor desta igreja é que você viva intensamente a verdade do Evangelho na sua vida. Que você seja um discípulo que dê frutos e frutos que permaneçam. Que você viva intensamente a sua relação com Jesus Cristo. Não com a igreja, não com a religião, mas com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E aí nessa reflexão, nessa preocupação com a igreja, e por isso que eu estou trazendo essa pastoral aqui hoje, essa mensagem para você no último dia, é que eu estou preocupado para que você não se perca ao longo da caminhada. E nessas reflexões eu fui levado a um texto extraordinário de Isaías 42, dos versos 18 até o verso 25. E eu quero convidar você a fechar esse momento prestando atenção no que esse texto nos diz. Preste bem atenção. Olha como começa o verso 18. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo? E surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, como cego como o servo do Senhor? Percebo que a ideia aqui, ouçam surdos, olhem cegos, é a mesma ideia que Tiago traz na sua carta. Ouçam agora vocês que dizem. É uma advertência àqueles a qual Deus ama, a qual Deus quer trazer de volta. E preste atenção, quem que é cego na história? Quem é cego senão o meu servo? Surdo, o meu mensageiro que enviei, cego aquele que é consagrado a mim e cego o meu servo. Perceba que Deus não está falando para os ímpios da Babilônia, porque o contexto desse texto é o cativeiro babilônico. É a crise do cativeiro babilônico. E Deus não está falando para o império babilônico, Deus está falando para o seu povo que estava enfrentando a crise, mas que continuava cego e surdo. Que estava passando por tudo que passou e continuava limitando os seus olhos a essa vida. Perceba o seguinte, esse povo estava passando pelo cativeiro e Deus queria mostrar algo para eles. Olha como o texto continua. Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você nada ouve. Foi do agrado do Senhor
por amor à sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Preste bem atenção o que o profeta está dizendo ao povo de Deus. Vocês estão vendo muitas coisas. Vocês têm opinião para tudo. Política, economia, vacina, China, império, Trump, você tem opinião para tudo. Mas ainda assim, você não está vendo nada. Você acha que sabe tantas coisas, tem tantas opiniões certeiras, mas a palavra de Deus diz que você não sabe nada, nada. Você tem os ouvidos abertos, mas você não tem ouvido nada do que está acontecendo na história. Ele fala bem claro que a gente vê, a gente escuta, mas não consegue entender o que está acontecendo. Aí ele fala que foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. O que significa isso? Deus deu a palavra para o povo dele, para essa palavra ser gloriosa, para a lei do Senhor reger a nossa vida, mas nós continuamos fundando os nossos valores e princípios na filosofia, na psicologia, na opinião de internet, porque isso eu ouvi, porque isso eu compartilhei, e a gente se esquece de buscar na palavra a verdade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer de cada um de nós em 2020, o que Deus esperava que eu e você vivesse em 2020, à luz da sua santa palavra. O texto continua dizendo, olha só o que o povo estava passando. Mas este povo é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. O povo que está enfrentando isso se tornou um povo roubado, saqueado, apanhado, escondido, presa. É um povo em despojo, um povo que estava sofrendo. Amados irmãos, perceba isso. A gente é roubado quando vai no mercado. Perceba como as coisas aumentaram. Percebam como nós estamos, de forma muito pontual, perdendo a nossa liberdade, onde nós somos todos obrigados a tomar aquilo que nós não queremos tomar. Percebam como nós estamos sendo tolhidos na liberdade religiosa. Daqui uns dias pregar o Evangelho será crime no nosso Brasil, no mundo inteiro. A gente é um povo que vivenciou em 2020 esse contexto de ser saqueado, roubado, apanhado. A gente foi obrigado a ficar dentro de casa, com medo, passando por diversas privações. Percebam como as coisas no mercado aumentaram muito, amados irmãos. A gente passa por essas situações. Olha o que Deus fala para o povo que passava por isso. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Ao mesmo tempo que ele fala, vocês estão passando por situações de sofrimento, qual de vocês vão conseguir perceber o que está por vir? Qual de vocês vão escutar a verdadeira história e prestar atenção no que vai acontecer no futuro? Olha só o que Deus fala. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, nem obedeceram a sua lei. Deus havia permitido tudo aquilo porque o povo dele não quis seguir a Deus. Seguiu a cultura, seguiu os valores e princípios daquele momento, que eram contrários aos valores de Deus. E o pior, você vai encontrar no final do texto. De modo que lancei sobre eles o furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu. E ainda assim, não levaram a sério. Olha só, o texto fala que Deus permitiu tudo aquilo naquele momento do povo do cativeiro. E eles nada aprenderam. Deus permitiu que eles fossem povo consumido. E ainda assim, não levaram Deus a sério. Sabe o mais triste de 2020? É que talvez Deus permitiu tudo que nós enfrentamos aqui. E a gente não aprendeu nada. Talvez Deus nos confrontou em muitas áreas e a gente não levou Deus a sério. Amados irmãos, quando você lê o Salmo 137, um texto que é escrito no mesmo contexto do cativeiro babilônico, o povo não entendeu o que estava acontecendo. Eles tinham desejo de matar os filhos babilônicos, de se vingar, de criticar, de levantar a voz de revolta, mas eles não perceberam que Deus permitiu tudo aquilo. Amados irmãos, nós precisamos fazer uma revisão de fé.
Perguntas honestas que mudam a vida. Como nós estamos hoje? O que a gente tem feito hoje na nossa vida? Amados irmãos, hoje é tempo de você pensar nesse último dia do ano e perceber se você é esses que dizem: hoje, amanhã, iremos ali, acolá, iremos para aquela cidade, passaremos ali um ano, ganharemos dinheiro e faremos negócios. Será que você hoje realmente entregou sua vida a Jesus? 2020 foi um ano que você deveria ter aprendido muito com o Senhor. E você é convidado hoje, nesse último dia do ano, a olhar para a sua vida e perceber quão necessitado você é do Senhor Jesus na sua história. Eu quero convidar você a pensar no que eu falei hoje e a refletir profundamente nesse novo ano que vai se iniciar. 2021 está aí. Que você possa refletir profundamente em 2020 e que você não seja como o povo de Israel que passou por tudo aquilo e nada aprendeu. Que você possa perceber a realidade da vida e o quão necessário é que a gente faça uma revisão da nossa fé. Eu desejo a você um 2021 abençoado, mas acima de tudo, um 2021 voltado para o Senhor, repensando seus valores, princípios, e se você quer viver para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.